E tivemos hoje o maior ataque com drone Shahed que a Rússia já fez desde o início dessa guerra. Foram quase 300 drones Shahed num ataque numa noite só, dos quais apenas 10 atingiram algum objetivo aqui e sem causar nenhum dano significativo no final das contas, né? Mais uma vez provando que o objetivo da Rússia é só causar sofrimento ao povo ucraniano mesmo, sem nenhum objetivo militar significativo no final das contas. Bom, a gente teve também, na linha de frente não teve nenhuma mudança significativa, tivemos também a inauguração do Papa Leão XIV, né? A missa inaugural do pontificado do Leão XIV, reuniu muitos líderes da Europa lá no Vaticano, inclusive o Zelensky, inclusive o Vance. O Vance estava lá representando o governo Trump, o Zelensky cumprimentou ele lá, parece que voltaram à normalidade as relações ali. É uma cara de pau do Vance absurda, né? E por falar nisso, o temor que eu falei de vocês parece que pode se concretizar. O Trump e o Putin parece que estão negociando um acordo de paz para a Ucrânia sem a Ucrânia. O que é lamentável, porque o que vai acontecer, a gente sabe o que vai acontecer. O Trump vai acabar aceitando um acordo de paz, que basicamente significa o fim da Ucrânia, e vai tentar impor isso para a Ucrânia. Um absurdo essa fraqueza do Trump neste momento, que vai prejudicar a Ucrânia, não tenha dúvida alguma, mas vai prejudicar muito mais os Estados Unidos no longo prazo. Os Estados Unidos não é mais um país confiável. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Safeway ADM, Cadê os 100 mil empregos da Shein e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje tivemos 273 drones russos lançados contra a Ucrânia, drone Shahed, aqueles drones de longo alcance. A maior parte deles foi contra Kiev, mas teve também outros lugares aqui atingidos pelos drones também. E foi, como o pessoal está lembrando aqui, foi o maior valor desde o início da guerra. 273 foi o maior. O número máximo que tinha acontecido antes foi no dia 23 de fevereiro, também deste ano, 267 drones, mas agora foi maior um pouquinho, né? No final das contas, mais um ataque muito grande, mas sem resultados concretos para os russos, né? Bom, na linha de frente continua tudo muito parado. Os russos perderam 5 mil homens tentando tomar Toretsk e até aqui nada. Toretsk ainda é dividida pelos russos e pelos ucranianos. As forças ucranianas ainda estão segurando a linha ali. A cidade de Toretsk está totalmente destruída pelos russos. 10 meses de ataques, 170 ataques em uma semana, 50 mil tropas russas mortas e nada. Isso é um panorama muito claro do que está acontecendo na Ucrânia. A Ucrânia consegue segurar os russos, perdendo muito menos gente do que a Rússia. Perde a Rússia no ataque, no desespero, tenta avançar e perde muita gente. É isso que está acontecendo, sem avanço significativo no final das contas. Vocês olham esse mapa aqui e não tem mudança nenhuma no mapa já há bastante tempo, né? A Ucrânia tem usado cada vez mais avião na linha de frente, o que é uma coisa impressionante. A Ucrânia tinha dificuldade de usar aviões na linha de frente por conta da defesa antiaérea russa, mas os russos estão perdendo defesas antiaéreas. Os ucranianos têm seguidamente destruído defesas antiaéreas russas e agora já conseguem usar avião com muito mais facilidade na linha de frente. Aqui o exemplo de um MiG-29 jogando bombas GBU-39 em posições russas na linha de frente, algo que coisa de um ano atrás nessa guerra seria impossível completamente, né? Bom, esse aqui é um vídeo de propaganda dos ucranianos recrutando rebeldes na Ucrânia temporariamente ocupada para ajudar as forças ucranianas ali, né? Então é importante esse trabalho. Os ucranianos sempre tiveram muita ajuda das pessoas nas áreas ocupadas. Isso sempre foi, os movimentos partisãos ali em Zaporizhia, Donetsk, toda aquela região ali sempre foi muito forte, e os ucranianos estão querendo reforçar isso daqui, né? Imagino que porque muito em breve teremos um avanço ucraniano ali naquela região. Os ucranianos estão testando uma nova arma antidrone, né? Um drone antidrones. Então é um drone Mavic, como vocês podem ver aqui, é normal, que tem um lançador de redes ali debaixo dele, né? Então o drone está voando ali, quando vê o outro drone, ele consegue lançar a rede e capturar o outro drone.
Viu? A rede ela é jogada com um explosivo, então ela abre uma área grande e acaba capturando o outro drone. É mais um teste ucraniano nessa guerra dos drones, que realmente está cada dia tem novidade nisso daí, cada dia tem novas alternativas, né? Aqui tem mais uma thread muito interessante sobre a questão dos drones, em que o repórter Filatov, que é um blogger militar russo, fala sobre uma das coisas que acontece com os drones FPV, né? Ele está dizendo que, bom, isso aqui a gente já falou também, né, que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa revolução, isso é uma coisa que está mudando realmente as forças armadas no mundo todo, mas ele coloca uma coisa curiosa, que tem uma visão entre os técnicos da indústria militar típica, de que o problema do FPV, do drone pequeno, FPV é aqueles drones pequenininhos, tá? Não são drones grandes, drones pequenos que causam muito estrago, que têm causado muita morte dos russos e coisa e tal, e são baratinhos, e a Ucrânia tem um monte de oficinas que produzem esses drones, e eles estão dizendo aqui que os generais de alto ranking, né, e a indústria militar como um todo considera isso um problema temporário, uma coisa que vai se resolver, que vai acabar, e muito em breve a gente vai voltar a fazer grandes blindados e coisa e tal. Por que isso? Porque a indústria militar prefere grandes blindados, acha que grandes armas são muito melhores. Porque é lógico, elas são direcionadas pelo lucro. A empresa que produz blindados, que produz armas bélicas e coisa e tal, são focadas no lucro, né? Só que o que está acontecendo, segundo ele, é uma grande equalização. Um drone baratinho, feito numa oficina, às vezes é muito mais capaz do que um blindado em muitas situações. É lógico, em outras situações o blindado vai ser melhor do que o drone, não tenha dúvida. Não estou dizendo que não tem mais nenhuma utilidade para um blindado, para um tanque, coisa e tal. Mas a verdade é que você tinha uma distância que era enorme e agora essa distância diminuiu. E a indústria bélica como um todo lá na Rússia está muito reativa a isso. Ela não quer mudar, por quê? Porque é lógico, não é interesse dela. Trabalhar com drones pequenininhos é uma coisa que dá pouco lucro, porque o drone pequenininho é uma coisa baratinha, né? É uma filosofia totalmente diferente da produção de blindados, de grandes tanques, de grandes drones, inclusive. Então, ou seja, e a preocupação que ele tem aqui é justamente porque a Ucrânia abraçou esse negócio de pequenas fabricazinhas pequenininhas de drones, que um monte de oficina que tem lá e faz isso. Os russos não. Os russos têm produção de drone também. Você vê o Shahed 136, né? Tem aumentado o número de Shahed 136 porque a Rússia fez fábricas de Shahed 136. Só que a Rússia ainda está nessa visão da revolução industrial, de economia de escala. Então vamos fazer uma grande fábrica para fazer drones e não sei o que lá. E é lógico, eles têm muitos drones para fazer, mas olha o que acontece com o Shahed, né? Os ucranianos descobrem como derrubar o Shahed, ele acaba sendo uma coisa que já está até acostumado. Toda noite tem ataque de Shahed, a maior parte é derrubado e não faz diferença. Ou seja, ao passo que os drones pequenos da linha de frente, como cada um é feito por uma oficina diferente, cada um é de um tipo, a dificuldade dos russos para se adaptar a esse tipo de coisa fica muito maior, né? Então, é aquilo que eu falo para vocês, a tecnologia, os drones particularmente, diminuíram o espaço entre o Estado e o indivíduo, diminuíram a capacidade de grandes indústrias de fazer a diferença no final das contas. Essas grandes indústrias ainda estão iludidas que vai acabar, no final vai acabar sendo a gente que vai mandar na coisa de qualquer forma, né? E não vai, na visão dele, a Rússia está na hora de abandonar esse tipo de coisa e fazer apostar também em pequenas indústrias, pequenas coisas. Mas aí que tá, esse é o problema, né? É a mentalidade russa. O russo tem essa mentalidade socialista de grandes corporações, de grandes estruturas de poder, né? Enfim, ele critica muito isso daqui e não vai ter volta, segundo ele, né? O drone, a partir daqui, vai ser uma coisa muito importante e a tendência é cada vez mais você ter fabricação caseira de drones pequenos, isso fazendo diferença na guerra, no final das contas, né? Nós precisamos ativamente investir em tecnologia militar, não apenas nas grandes indústrias complexas e coisa e tal, mas também em pequenos desenvolvimentos, né? Encorajar pequenos desenvolvimentos, oficinas e coisa e tal, porque faz uma diferença grande, né? E aqui que a censura do Putin se mostra ruim também, né? O pessoal tem reclamado que ele está fazendo propaganda ucraniana ao elogiar os drones ucranianos e criticar a abordagem russa dos drones, né? E lembra, isso aqui não é uma acusação leve lá na Rússia, não. Você pode pegar 15 anos de cadeia por uma coisa dessa, né? E aí o que ele está falando é isso, né? Isso é um absurdo, a censura acaba prejudicando as coisas. Eu aqui já falei dos drones russos. Quando começou a febre dos drones de fibra ótica, foram os russos que começaram com isso. E eu falei, pô, isso é uma ideia genial, é uma ideia bacana. Os russos bolaram esse troço de drone de fibra ótica. Isso é uma coisa muito importante. A Ucrânia rapidamente percebeu isso, começou a fazer um monte de drone de fibra ótica também.
Na Rússia você não pode falar bem da Ucrânia, então você acaba piorando a situação, esse complexo de censura, essa grande estrutura hierárquica que os russos estão acostumados a tratar, está piorando a situação deles, né? Então aqui, ó, como resultado, o complexo industrial militar vive longe da linha de frente, não vê o contexto real, o que está acontecendo de fato na linha de frente, e acabam criando tecnologias que não resolvem o problema de fato, né? Achei bem interessante essa postagem dele aqui. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre as negociações lá fracassadas em Istambul, que não ia conseguir chegar a lugar nenhum, não tem nenhuma novidade nisso, né? Bom, mas a gente tem uma informação dessa delegação que é assustadora, tá? Um dos negociadores do lado da Ucrânia, o sobrinho dele, como é que é o nome dele? Max, que é sobrinho do Sergei Kислitsia, ele era prisioneiro dos russos. Os russos mataram ele. Foi uma forma de pressionar o negociador ucraniano nisso daqui, ó. E aí ele próprio respondeu aqui: quem a nossa delegação foi alvejado por tática de intimidação, eu e outros, ou todos nós, isso não funcionou. O fato é que existe um efeito oposto ao que os russos acreditam. Ou seja, os russos mataram o sobrinho do cara que estava na delegação ucraniana para poder fazer pressão contra ele, para ele aceitar o acordo de paz que os russos queriam. Não adianta nada, não tinha como aceitar nada, não tinha o que aceitar ali, né? No final das contas, o cara está dizendo aqui, o Max, que tinha 23 anos de idade, vai continuar para sempre vivo nas nossas memórias. Uma pena, meus sentimentos aí, a família, que absurdo isso, que crueldade absurda essa da Rússia, né? Bom, e por falar em crueldade russa, tivemos mais uma morte russa. Esse cara aqui, Vladimir Nedoshchivin, ele trabalhava no projeto de lançadores de mísseis russos, mísseis balísticos, Iskander, e no dia 9 de maio ele bebeu pra caramba, estava fazendo xixi numa escada. É típica coisa russa, né? Não tem como ser mais russo que isso. Aí um dos vizinhos dele viu ele e jogou ele escada abaixo e ele acabou batendo a cabeça e morrendo no dia 9 de maio, né? Ou seja, realmente uma morte tipicamente russa. O cara bebeu demais, estava fazendo xixi em público e arrumou briga com o vizinho e o vizinho jogou ele da escada e ele acabou morrendo. É bem típico isso da Rússia mesmo. Bom, temos alguns pacotes de ajuda. A Dinamarca anunciou um novo pacote de 600 milhões de dólares de ajuda militar para a Ucrânia. Uma excelente notícia isso. A Bélgica está testando o Leopard 1A5. Aliás, o Leopard 1 eu acho que é o tanque do Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro tem um monte de Leopard. Mas a Bélgica está testando ele como um tanque drone, ou seja, sendo guiado à distância, né? Ou seja, como uma forma de ser um ataque sem piloto, você manda o drone, o tanque apenas, né, pilotado à distância. É uma coisa bem interessante isso aí, né? Essa nova configuração inclui um canhão de 105mm e mais capacidade de combate, ou seja, uma modernização completa do Leopard 1A5, e isso é parte de um pacote de 1 bilhão de euros de ajuda para a Ucrânia. Pode ser uma coisa bem interessante isso daí, pode ajudar a Ucrânia na linha de frente também, né? E temos também hoje a eleição na Romênia, tá? A eleição na Romênia é muito importante, lembra, temos dois candidatos, um pró-Rússia e um pró-Ucrânia. O pró-Ucrânia está ligeiramente acima nas intenções de voto, mas é muito pouca coisa, ou seja, qualquer resultado é possível hoje. Vamos aguardar o resultado, certamente falarei sobre isso amanhã. Na verdade, nós temos também eleição na Polônia, mas na Polônia é menos crítico para a Ucrânia, porque os candidatos pró-Ucrânia estão na frente lá com muita vantagem. Até tem candidato pró-Rússia lá na eleição da Polônia, mas a chance dele é reduzida, tá? Então também tem eleição na Polônia. Aliás, hoje tem 4 eleições importantes, eu fiz um vídeo sobre isso lá no canal Ancapso. Tem também eleição em Portugal, Polônia, Romênia e na cidade de Buenos Aires, na Argentina, também são eleições muito importantes aqui para o Brasil, né? Eu vou deixar o link do vídeo do Ancapso aqui na descrição desse vídeo, caso você queira ver informações sobre essas eleições todas por lá. O Papa Leão XIV fez a missa inaugural dele, a posse ou inauguração dele no pontificado, né? Então teve a missa inaugural lá no Vaticano, um monte de gente esteve por lá. Aqui, ó, ele recebeu o anel do pescador e coisa e tal, enfim, toda uma cerimônia que é bem tradicional. E falou sobre a guerra da Ucrânia. Ele disse que a guerra da Ucrânia aguarda uma longa e justa paz, disse o Papa Leão XIV, e chamando para conversas de paz na Ucrânia, né? Infelizmente o Putin não ouviu isso, mas é um bom sinal, né?
O presidente encontrou com o Zelensky e com a Olena Zelenska, estão eles aqui cumprimentando o Papa, né, agradecendo aí a ajuda dele. E também, olha só quem estava aqui, está o J.D. Vance, né, o vice-presidente americano lá, o idiota lá que armou a arapuca para o Zelensky lá na Casa Branca, mas dessa vez cumprimentou o Zelensky, coisa e tal. Né? Não tem jeito, cara. Diplomacia é isso daí. O cara é um idiota, não tem o que fazer. Enfim, essa é a situação, né? E depois disso, depois da posse, o Zelensky e a Zelenska tiveram um evento privado com o Papa, de acordo com a imprensa lá do Vaticano, né? Então estão dizendo que teve uma reunião entre eles, não se sabe o que foi discutido, mas a gente sabe que o Vaticano está empenhado em ser um mediador da paz, se ofereceu como mediador da paz aí entre a Ucrânia e a Rússia, me parece uma coisa razoável, né? Bom, o Putin agora está dizendo que quer paz. O Putin disse que o objetivo da operação militar especial é apenas resolver a crise e que ele quer uma paz duradoura para proteger os ucranianos, os falantes de russo na Ucrânia, né? E essa lorota de que ele protege os falantes de russo na Ucrânia é uma lorota completa. Ninguém morreu mais nessa guerra do que ucranianos que falam russo. Os ucranianos falam russo? Sim, tem um monte de gente. O Zelensky é de uma área que a língua natal dele, que se falava na casa dele, era russo. Né? Tem um monte de ucranianos que falam russo. Isso não quer dizer que eles sejam pró-Rússia. E muito menos que haveria algum combate sistemático à linguagem russa na Ucrânia. Aliás, até hoje, não há proibição nenhuma de se falar russo. O que aconteceu na Ucrânia depois que o Putin invadiu a Ucrânia foi que naturalmente a sociedade começou a criar uma certa resistência a falar russo, e muitas pessoas que falavam russo começaram a passar a falar ucraniano por conta disso, né? Mas não por obrigação. É perfeitamente legal você falar russo, não tem nada de errado, né? Ou seja, a culpa disso foi do Putin, né? E vale lembrar que sobre essa questão de que a Ucrânia perseguia ucranianos que falavam russo e coisa e tal, vale a pena falar sobre essa reportagem do Prigozhin. O Prigozhin, né, no final, você sabe que ele estava brigado com o Putin, né, e ele falou que, olha só, que essa lorota toda de que os ucranianos perseguiam os russos, não, a gente entrou lá porque a gente queria conquistar mesmo o Donbás, a gente queria aquela região ali, é uma região muito rica, a gente queria pegar aquilo lá e tomar aquilo ali. E o Prigozhin falando aqui, ó, de 2014 a 2022, o Donbás foi roubado. Foi roubado por várias pessoas, alguns da administração do presidente Putin, parte pelo FSB, parte por oligarcas como o Kurchenovsky. E as pessoas estavam roubando dinheiro das pessoas no Donbás, porque eram repúblicas não identificadas, não reconhecidas por ninguém. Então os russos tinham muito mais facilidade de roubar. As pessoas só conseguiam fazer negócio com a Rússia, né? Isso, ou seja, na LPR, a DPR, LPR era República de Luhansk, DPR é República de Donetsk, e eu não sei, e tinha também um monte de coisa aqui que, no caso, aqui, ó, eles falavam assim, ó, os soldados russos, no caso de ataque de ucranianos, deveriam dar uma resposta, porém, esses atos não existiam. Na realidade, tinha um número mínimo de soldados e um certo número de generais que simplesmente ficavam roubando o dinheiro. Ou seja, não havia ataque dos ucranianos contra os russos, mas os russos faziam ataques para dizer que estavam sendo atacados pelos ucranianos. Isso aqui quem está falando é o Prigozhin, que era aliado do Putin, mas que brigou com o Putin depois, né? Quem falava esse tipo de coisa também é o Igor Girkin, o Igor Strelkov, que é aquele outro criminoso de guerra também, aliado do Putin, que falava a mesma coisa também. Não, nunca teve esse negócio da Ucrânia atacar pessoas que falavam russo no Donbás, isso é pura propaganda, né? E por falar nisso, né, lembra que o Prigozhin era o cozinheiro do Putin, né? De tão aliado que era. Sabe que na Rússia, aliás, na União Soviética, sempre teve essa grande veneração aos cozinheiros, né? Porque é uma posição de extrema confiança. A comida que o Putin come era feita pelo Prigozhin. Tinha que ser uma coisa de extrema confiança do Putin, aquilo ali, né? O Putin, a família do Putin, ele é neto ou é ligado ao cozinheiro do Stalin. Exatamente, a coisa de cozinheiro é muito importante na Rússia por conta da confiança que você tem que ter com a comida que você come. Né? É muito comum ser envenenado lá na Rússia. Né? Então, agora saiu a transcrição de uma conversa que teve entre o ministro da Defesa russo e o Prigozhin na época do ataque lá do Prigozhin, da rebelião do Prigozhin. Zênia, você ficou maluco, né? Um jornalista russo está escrevendo um livro, né? Ele era um fã do grupo Wagner, está escrevendo um livro dizendo o que aconteceu, né, na história lá do Putin com o Prigozhin.
E ele está dizendo que o Putin e o Prigozhin se encontraram no dia 29 de junho, 5 dias depois da rebelião do grupo Wagner. Ou seja, teve um encontro entre o Putin e o Prigozhin, e de acordo com o Dmitry Peskov, que foi o porta-voz do Kremlin, que é o porta-voz do Kremlin, teve essa reunião com 35 pessoas, inclusive o Putin e o Prigozhin, no Kremlin, em que o pessoal do Wagner garantiu ao Putin que eles não iriam continuar lutando por ele na Ucrânia. Ou seja, porque lembra qual foi a história, né? O Putin estava usando o grupo Wagner na Ucrânia. Era uma arma formidável. O grupo Wagner era muito mais efetivo que todo o exército russo, que vários batalhões do exército russo. Só que aí começou justamente a ter briga de egos, né? O exército russo começou a segurar a munição para o Prigozhin, porque estava ficando ruim para o exército russo, que o grupo Wagner estava pegando mais fama do que o exército russo. Começaram a sacanear o pessoal do grupo Wagner, e daí o Prigozhin se revoltou contra o Putin por conta disso, né? E aí está explicando aqui toda essa história, né? Vai ser interessante esse livro, hein? Um livro que parece interessante mesmo, né? Ah, não foi o ministro da Defesa que fez isso, não. Foi o presidente mesmo, foi o Putin que falou pro Zenia, você tá ficando maluco, né? Enfim, muito interessante essa história aqui que está sendo liberada aí sobre o Prigozhin. Bom, falando sobre a parte ruim da coisa, né, a notícia ruim no final aqui. O Marco Rubio confirmou que a Rússia está preparando uma proposta de cessar-fogo para a Ucrânia, e o Rubio enfatizou que os Estados Unidos vai verificar o realismo das propostas de ambos os lados. Peraí, os Estados Unidos já tinha avaliado o lado da Ucrânia, já tinha achado razoável, foi os russos que não aceitaram. Agora os Estados Unidos vai dizer se a proposta dos russos é razoável ou não, ou seja, se disser que é razoável, vai querer que a Ucrânia aceite a proposta dos russos? Não tem sentido isso, não tem lógica nenhuma. Ah, se a demanda da Rússia for irrealística, sanções serão impostas. Ué, mas e aí? E se o Putin convenceu o Trump lá, que é amiguinho dele lá, de que não, tomar toda a Ucrânia não é antirrealista não, que é tudo perfeitamente razoável e não sei o que lá. O que vai acontecer, né? Ou seja, cara, é uma coisa tão idiota, uma coisa tão sem sentido, né? Aqui, o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que o Trump está muito ansioso para encontrar o Putin mais cedo quanto possível, o local e o tempo disso ainda está sendo sob discussão, e o Congresso está preparado para colocar sanções se não tiver progresso na negociação. Ou seja, o Trump aceitou tudo que o Putin quer mais uma vez. Cara, é um idiota, bicho, é um idiota completo. Eu tô me segurando aqui porque tem algum pessoal reclamando que eu tenho falado muito palavrão e linguagens de baixo calão. Eu tô me segurando para não falar essas linguagens. Mas eu fico muito puto com isso. Que coisa idiota desse cara, bicho. Que fraqueza do Trump. Que coisa mais absurda, né? E a Político, que é uma revista americana, tá colocando aqui, olha só, parece que os Estados Unidos estão deixando a Ucrânia para lá. Quer negociar paz direto com a Rússia e deixando a Ucrânia para lá. O que é tudo que a Rússia quer. Porque a Rússia sempre vendeu essa ideia de que a guerra dela é uma guerra com os Estados Unidos e com a Europa, e que a Ucrânia é só um joguete nesse negócio. E a Ucrânia não é, tá? Isso não vai dar certo, mas o que pode acontecer nisso daqui? O Trump pode querer forçar a Ucrânia a alguma coisa. Olha o absurdo da situação, o absurdo que o Trump se colocou por nada, por absolutamente nada, e não tem nada a ganhar nessa história. Ou pelo menos os Estados Unidos não tem nada a ganhar nessa história. Talvez o Trump tenha alguma coisa a ganhar pessoalmente, em termos de dinheiro, em termos de chantagem, sei lá, né? Só consigo ver esse tipo de coisa, porque para os Estados Unidos isso é terrível. Isso é terrível para os Estados Unidos. Enfim, como diz aqui a Astra Intel, o Trump ia parar a guerra em 24 horas, mas ficou preso na lama, né? Fazendo uma piadinha com... A gente falou sobre isso no vídeo de ontem, né? Que o Trump disse que a Rússia ia tomar a Ucrânia em 5 dias, mas ficou presa na lama e coisa e tal, que é uma idiotice sem tamanho. Sim, teve lama envolvida, mas teve muito mais do que isso. Foram os ucranianos que pararam os russos lá em Kiev. Eu falei sobre isso no vídeo de ontem. E agora o Trump também falou que ia parar a guerra em 24 horas, mas ficou preso na lama. Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.